Sejam bem-vindos, Olá. queridos alunos, todos os polos. Seja bem-vindo, professor Anderson. Seja bem-vindo, professora Naira. Então, hoje a nossa aula de revisão, nossa última aula, pessoal. Mas tem mais. Vai ter mais. Vai ter outras disciplinas que eles vão estudar bastante também. Hoje eu tô bem animada, pessoal, porque apesar de ser a nossa última aula, isso me deixa triste, porém, né? eu fico animada com o desempenho de vocês. Com certeza. Que nós tivemos durante a nossa disciplina. Eu acho que ela rendeu bastante, muita gente aproveitou, né, esse conteúdo. E como eu já falei nas aulas anteriores, é um conteúdo base para que você consiga programar mais para frente. Então, eu acho que foi bem interessante, bem legal. A gente teve muito retorno de interesse deles, da parte deles, né? A gente sentiu isso aqui como professores. E eu espero que também nas outras disciplinas vocês tenham esse mesmo interesse. Exato. E eu quero falar logo, que hoje tem surpresa para vocês, gente. Ai! Ele falou logo. Hoje tem surpresa para vocês. Nós, como professores, nós preparamos um desafio. Estão vendo essa canequinha aqui, né? Ó, outra canequinha aqui, ó. Porque Exatamente. hoje tem surpresa e tem desafio para vocês no final da aula, no final da nossa revisão. Isso. Não vamos falar agora, mas daqui a pouco a gente fala como é que vai funcionar. Vão se preparando aí, vamos preparando, Vou se preparando, presta atenção na revisão, hein? Com certeza. Tá Agora, bom? essa revisão é importante, por isso, né? Quem quer ganhar essa caneca aqui, ó, e ter como lembrança aí pro resto da vida, você ganhou alguma coisa dos professores de EAD, né? Professora Nara, poxa, já é alguma coisa pra você falar pros seus amigos, pros seus pais, pra sua mãe. O que você ganhou já? O que você ganhou já, poxa. E o melhor, pelo seu esforço. Claro, com Esse é o certeza, melhor. reconhecimento, né? Então vamos para a nossa aula de FDW. Vamos lá. Bom, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos rever todos os assuntos que nós vimos nas nossas 5 aulas. Hoje é a nossa 6ª aula de revisão. Daqui a pouco vocês terão a prova de vocês. Eu espero que todos tenham estudado, não só agora na revisão, nem ontem à noite. Eu espero que vocês tenham revisado aí as aulas durante a semana, apesar da carga de estudo que vocês têm. Mas vamos lá ver um pouquinho sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vemos aqui nos slides o conteúdo da nossa aula de hoje: introdução à programação para web, aplicações web, arquitetura cliente-servidor. Nós vamos relembrar, ou seja, todos os assuntos que nós vimos durante as nossas aulas, e fundamentos de HTML. Os objetivos da nossa aula de hoje é conceituar HTML, CSS e JavaScript. Vamos verificar o combinamento, né, do funcionamento, eu quis dizer combinar o funcionamento conjunto do HTML, do JavaScript e do CSS num projeto web, e reconhecer as tags em HTML. Vamos relembrar aí durante as nossas aulas, hein, professor Anderson? Eu acho que a gente teve tanta colaboração, tanta atividade observando a utilização da web, como ela é feita, como ela foi, que eu acho que isso acabou motivando os nossos alunos, sabia? Não, com certeza. Eu acredito nisso, até porque eles prestaram muita atenção no que você estava escrevendo também, né? Então eles estavam atentos ali, todas as aulas estavam atentos e pegaram um pouco desse fiozinho nosso aqui que a gente passou para vocês. E a informação que você tem é pro resto da vida. Você vai compartilhar com seus amigos, com quem você quiser da sua escola, e eles vão descobrindo e redescobrindo as coisas que vocês estão aprendendo aqui agora. Porque o que vocês estão aprendendo aqui, hoje, pouca gente sabe aí fora, pelo menos o pessoal tá na turma de vocês, na escola, pouca gente, a não ser que seja aquele cara muito autodidata que vai procurar sozinho. Mas se hoje você está aqui, você está um passo na frente do seu amigo que não sabe de nada da escola. Você tem que pensar dessa forma. Professora? Isso mesmo. Sempre pensando lá na frente. E quando você pensa que não vai conseguir, que esse negócio é muito difícil, meu Deus, eu não quero mais. Pensem sempre lá na frente, no futuro. Isso vai ser bom para mim, onde vai ser bom, onde eu vou utilizar, tá bom? Para que vocês tenham a motivação para continuar estudando. Não só para o curso, mas para a vida de vocês. Bom, então vamos relembrar como é que foi a história da programação, como é que aconteceu tudo aqui nos nossos slides. Em 1945, foi criado o nosso
querido ENIAC, né, o primeiro computador e tal. Em 1970 foi criado, o pesquisador Ray Tomlinson criou o sistema para enviar mensagens eletrônicas, nosso famoso e-mail. Então, quem criou o e-mail foi Ray Tomlinson, certo? Em 1973 foi criado ali o protocolo TCP/IP, que quebrava os pacotes, tornando a comunicação mais ágil. E o IP, que foi criado também nessa mesma época, ele identifica as máquinas na rede, juntou o TCP e o IP e criou-se o TCP/IP, que é um conjunto de protocolos. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu expliquei que o TCP/IP, ele é um conjunto de protocolos como se fosse uma empresa. Digamos que ele seja o dono da empresa e dentro dessa empresa existem vários funcionários de cada setor responsável por alguma coisa. Então o TCP/IP, ele é o dono dessa empresa. Dentro dele existem os outros protocolos. O protocolo, o HTTP, que nós vimos aqui, o www. Tem o protocolo de enviar e-mail, que é o POP, o IMAP. Existem milhares de protocolos. E quem gerencia tudo isso, quem é o chefe de tudo isso, vamos dizer, eles estão dentro da empresa TCP/IP, certo? E aí cada protocolo desse tem a sua função dentro da internet. Eu espero que vocês compreendam isso daí para poder entender o funcionamento da internet também, certo? Logo em seguida, pessoal, em 1990, Tim Berners-Lee criou os protocolos HTTP, HTML e o www. Então, guardem essas datas, guardem tudo isso que eu estou falando aqui, porque pode cair na prova para que vocês consigam entender. Quem criou o e-mail? Ray Tomlinson. O protocolo TCP/IP servia para quê? Ele quebrava, né, os pacotes para tornar a comunicação mais ágil. E o IP é um protocolo que identifica as máquinas na rede. Só uma particularidade, a máquina tem que estar conectada a uma rede, tá bom? Tem que ter uma conexão aí com uma rede, mesmo local ou de internet. O Tim Berners-Lee, que era um físico, pesquisador, criou o HTTP, o HTML e www. Agora a gente vai falar um pouco sobre cliente-servidor. Então, nós fizemos, eu vou fazer aquela mesma dinâmica do cliente-servidor, como é que funciona. Então, digamos que esse aqui seja você acessando seu computador, você é um cliente que vai acessar um serviço, né? Ou um site de música, eu dei o exemplo disso daí, um site de música. Você entrou lá no seu navegador e digitou o nome lá do site, www.xyz, por exemplo, que é o site de música. E você deu Enter. Quando você faz isso, ele envia uma requisição. Para onde? Para o servidor do site XYZ. Aí, chegou lá no site, abriu o site, beleza, sua requisição foi atendida. Aí você vai procurar o nome de uma música que você queira ouvir daquele site. Quando você faz isso, ele vai procurar essa música, que é o segundo passo da atividade cliente-servidor. Ele vai procurar a música que você quer ouvir. Eu quero ouvir a música W, por exemplo. Aí ele vai lá procurar sua música dentro dos dados do servidor do site XYZ, vai procurar lá tudo. Encontrou a música W que você tanto procurava. Ele vai enviar uma resposta, que é o terceiro passo para o trâmite do cliente-servidor. Então, como é que funciona a conexão? Como é que funciona a conversa cliente-servidor para dentro da internet? Então, primeiro, você, cliente, envia uma requisição para o servidor.
Em seguida, o servidor faz a procura, ele vai procurar o que você digitou lá, requisitou, e ele vai enviar uma resposta para você. E aí essa resposta vai ser, no caso aqui do nosso site de música, ele vai tocar a música W que você procurou no servidor deles. Então, é algo muito simples. Quando você acessa o seu smartphone, que você vai entrar numa rede social e ela responde, isso é o trâmite do cliente-servidor. Quando você vai entrar num site de pesquisa, lá no nosso famoso Google, vai procurar alguma coisa, você dá o Enter, ele mostra aquela resposta, isso é o trâmite cliente-servidor. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuando com a nossa revisão. Agora nós vamos falar sobre o grandioso HTML, que é ali utilizado para desenvolver websites, certo? É uma linguagem de marcação, que isso fique bem claro. Eu vou até colocar um outro amarelão aqui, ó, para vocês observarem bem, não esquecerem disso. HTML não é linguagem de programação, tá aqui, ó. Não é linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. De prova não pode, não. É só uma revisão, professor, não pode responder. Oh, por isso que eu costumo colocar nas minhas revisões de prova tudo que vai cair na prova. Por quê, professora? Porque eu vou te dar o conteúdo, a parte teórica de tudo isso, e aí quando você for fazer a prova, você vai dizer, lembrei. Mas o pior é que ainda tem gente que esquece, professor. A gente tem o esforço de colocar algo bem tranquilo, mas ainda tem gente que esquece. Esquece, é normal. Mas eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. Essas turmas são especiais, esses polos são especiais, ninguém vai esquecer, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, uma das principais características do HTML5 é que ele tem semântica, ou seja, ele tem um significado, estilo e interatividade. Há uma separação entre a semântica, o estilo e a interatividade, né? A semântica é o HTML, o estilo é quem, gente? É o CSS e a interatividade é feita pelo JS, o JavaScript, certo? Então, tomem cuidado com essas particularidades, com essas características que separam nossa linguagem de marcação. Interface web, nós também falamos bastante sobre isso durante as nossas aulas e entendemos que as páginas iniciais funcionam como um cartaz de boas-vindas digital, né? A sua propaganda, o seu marketing na internet, ele cumprimenta os visitantes que entram em seu site. Então, se o seu site está mal feito, está mal alinhado, abrindo um monte de propaganda, o seu cliente, isso não é um bom cartaz. O seu cliente vai procurar outro site. O que nós temos que entender que são as 3 funcionalidades importantes de se ter uma boa interface web, uma boa página inicial, né? Temos que nos preocupar com layout, mantê-lo sempre limpo e organizado, e leve também é muito importante isso. Observar os cuidados com as cores e backgrounds. Background é o que, hein, mesmo, gente? Fundo em inglês, não? Então, cores e fundos da página. Definir o tom da página do site, que são as cores e os backgrounds. E outra preocupação também é o texto, né? Tem que ter um texto novo, atualizado, objetivo, um texto pequeno, que o seu cliente vai ler ali em questão de segundos, coisa bem rápida e objetivo. Então, eu quero mostrar em uma frase o que é o meu site de uma forma bem forte, impactante, para chamar esse meu cliente para utilizar os meus serviços ou o meu site. As informações devem atrair o cliente. Então, as 3 principais funcionalidades para uma página web bem utilizada é o layout, as cores e backgrounds e os textos, certo? Coloquei aqui de volta os nossos exemplos que eu tinha dado na nossa aula,
que vocês relembrem também esses nossos slides, certo? Passando aqui em frente, vamos ver, nós vimos as tags. Eita, tagzinha, todo mundo fazendo assim, ó. Mostra aqui pra mim. Todo mundo assim, fazendo nas aulas lá. Isso ali já estão bem afiados, até porque eles estão prestando atenção na codificação, né? O fechamento de tags, não estão esquecendo, pelo que eu já vi aqui, pude reparar. Então, acho que enquanto isso, eles estão bem afiados já. Acho que não tem tanta dúvida como anteriormente, sabe? Isso. O que eu acho que vocês precisam se preocupar também, pessoal, é entender que nem tudo é tag, tá? O que é tag é que está entre aqueles sinais que a gente vem fazendo e no HTML. Aí no CSS e em JavaScript, elas já não são tags, são funções, são comandos, tá? Então cuidado com isso daí, não vai achar que tudo é tag, mesmo em CSS e mesmo em JavaScript, certo? Então vamos lá ver a nossa definição de tag. Tag quer dizer etiqueta, não? São as tags na internet que servem justamente como uma etiqueta e ajudam na hora de organizar as informações. As tags podem ser separadas em dois grupos, que nós vimos também isso aqui em sala. Bloco, tags em bloco, que ocupam todo o espaço horizontal e iniciam uma nova linha no documento. Outro tipo de tag é a tag em linha. Ela ocupa apenas o espaço necessário e não inicia uma nova linha. Ela vai até o final da linha. Se terminar, ela some. Ela fica por lá, mas ela não pulou uma outra linha. Então, os exemplos que nós vimos de tag aqui, ó, vimos a tag div, que ela faz a divisão do site, né, para que ele fique organizado. Nós dividimos lá o cabeçalho, dividimos o corpo, nós fizemos divisão de tabela, divisão de formulário, a divisão do rodapé. Então, ela serve para fazer isso daí. E é uma tag em bloco, ou seja, ela ocupa toda a parte horizontal, que é essa parte aqui, ó, toda a lateral da página lá do site. Mesmo que esteja escrito só até aqui, ó, né? A gente escreveu só até aqui, mas ele ocupa internamente tudo que está aqui também desse lado. Por isso que é uma tag em bloco. Outro exemplo é a tag de títulos H1 até H6, que segue uma hierarquia aí de tamanho. Tag em bloco também é o parágrafo, que nós utilizamos muito para fazer o nosso formulário. O L, que é a lista não ordenada, lista não ordenada, ou seja, você vai criar uma lista sem numeração. Por exemplo, vou criar uma lista aqui de compras do supermercado, sei lá, eu tenho que comprar um café, tenho que comprar leite, eu tenho que comprar ovo, eu tenho que comprar frango. Então, eu tenho 4 itens na minha lista. Quando eu faço uma lista não ordenada, eles simplesmente se colocam um embaixo do outro. Quando eu crio uma lista ordenada, que nós fizemos isso na aula, ele cria essa minha lista e enumera a quantidade de itens que tem na minha lista. Essa aqui é a lista ordenada. E o form, que também é um bloco, uma tag em bloco que nós fizemos também o nosso formulário, que ficou belíssimo, ficou bem bonitinho e bem utilizável o nosso formulário. Exemplos de tag em linha, vimos o strong, que destaca a importância da palavra ou da frase, ele deixa em negrito, né? Coloca em negrito. O em, ele dá ênfase à palavra, ele deixa em itálico. Minha letra tá ótima, né, pessoal? Itálico. Vimos que a tag linha, o A, ele serve como uma âncora para criar links, que é aquela tag assim, ó, A, href, tarará, tarará. Então, esse Azinho está criando um link dentro da sua página. E a tag img de imagem. Ah, professora, então só tem isso aí de tag em linha? Não, tá? Existem muito mais. Mas para o que a gente precisa agora, como um fundamento
de aprendizado para vocês, essas tags já são suficientes, certo? É claro, para você melhorar isso, para você ter um pouco mais de conhecimento ou querer aprimorar mais a sua página, você precisa pesquisar, você precisa estudar mais fora desse material que a gente disponibiliza para vocês, para que vocês possam avançar aí na programação, tá bem? Vamos lá! Tags para criar tabelas simples, isso também nós vimos e eu espero que vocês estejam anotando aí, não é para fazer cola para a prova, hein, pessoal? É só para anotar, para que você lembre, certo? As tabelas são utilizadas para apresentar informações em linhas e colunas, isso é bem importante. Para criar uma tabela em HTML, nós utilizamos 3 tags básicas, que é o table, ele começa e termina uma tabela, tem o table que abre e o barra table que fecha a nossa tabela. Tem também o tr, que significa table row. Row em inglês é linha. Deixa eu apagar que ficou aqui. Row em inglês é linha. Então, deixa eu voltar aqui minha canetinha. Linha da tabela. Então, TR significa a linha da tabela. Ela começa e termina a linha horizontal da tabela. O TD significa Table Data. Data em inglês é dados da tabela e é a coluna da tabela. Então, o que ele faz? O HTML, ele cria não só a tabela, a coluna da tabela, mas também ele já insere os dados que vão estar dentro da tabela, o que está escrito na coluna daquela tabela. Então, tome muito cuidado com isso, tá? O R do table row, do TR, é row, linha em inglês. E o D vem de dados da tabela. Então, TD, coluna. TR, linha, certo? Tomem cuidado com isso daí. Avançando, vamos ver qual é a tag para criar links, hiperlinks na página web. Professor, eu posso dizer que hiperlink é a mesma coisa que link? Basicamente sim, certo? Então, nós utilizamos a tag A, que nós vimos agora há pouco, para a ligação entre páginas e para a ligação de conteúdos na mesma página. Tem os links internos, os links externos, eu posso linkar uma imagem, eu posso linkar um outro site, tudo isso é link. Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó. Abre a tag A, o href, que é a referência, qual é o site que vai ser aberto, ele vai abrir aqui o site do IFRO, e essa parte aqui, ó, é o que vai estar escrito no nome do link. Então, vai ficar clique no link para acessar o portal abaixo e fecha a minha tag da âncora. Aqui é o site e aqui é o que vai estar escrito no link quando você clicar. Tenho certeza que todos fizeram as atividades e todos sabem exatamente o que eu estou falando aqui, certo? Agora nós vamos lá para o nosso querido CSS. Olha para mim só um pouquinho, pessoal. Vimos o HTML. Vimos as tags, tag de tabela, tag de linha, tag em bloco. Agora, nós vamos relembrar o CSS3. Daqui a pouco, a gente vai falar do JavaScript também. Tudo que eu estou falando, mais uma vez, pode cair na prova. Então, não durma, não cochile, não disperse, porque é muito importante que nós vamos falar o que eu estou falando aqui para vocês, certo? Vamos lá para o nosso CSS. O que significa CSS? Folha de estilo em cascata. É utilizada para definir a aparência em páginas da internet que adotam HTML para o seu desenvolvimento. Sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. Então, esse formato e o conteúdo separa o CSS e o HTML. Eu defino com CSS a aparência nas páginas da internet.
A diferença entre HTML e CSS, nós também vimos, ele é usado para estruturar conteúdos. E o CSS, ele vai formatar os conteúdos que foram estruturados pelo HTML. Então, eu gosto de dizer assim, eu gosto sempre de comparar. O HTML é o esqueleto, é o nosso esqueleto. E o CSS é a capa por cima que a gente coloca. Isso. Não é tem isso, CSS professor? bom, tem CSS ruim, né? Olha, Olha só. tá. Não, que vale é- tem um CSS bem feito, tem um CSS O que que não vale é é a tão... aparência, que vale a é aparência. estilizar. Mas essa analogia é muito boa, professora. Parece que é incrível, mas tudo que se é aplicado à informática tem base Na vida real. Na vida real. É incrível isso. Não só isso, como na programação também. Isso é muito... E se vocês conseguirem incrível. perceber isso, é muito mais interessante também, porque fica mais fácil de você entender como funciona tudo isso, né? Eu posso dizer também, HTML, eu sou um HTML sem maquiagem, Ah, pronto. que é só o Aí esqueleto. a maquiagem é o CSS3. Aí com a CSS3. maquiagem, que agora que eu estou aqui, ó, bem arrumadinha, aí é com CSS, entendeu? 3. E o movimento é o quem? Pronto, eu ia perguntar pra você. Quem movimenta aqui, pessoal? quem? JavaScript, JS, né, JavaScript, pessoal? é isso daí. Quando eu falo, quando eu me movimento, isso é o JavaScript. Então, é isso aí que... Acho que dá de fazer uma programação dessa. Dá, né? Explicando, né? Assim, todinho do zero aqui. É, bem legal. Colocando o CSS do corpo humano aqui, se mexendo com JavaScript. Eu acho que se eles forem pensar um pouquinho, dá pra fazer isso? Dá. Só usando esse conceito que você falou. Dá É de usar muito assim, legal. bem tranquilo. Certo? Vamos lá, então, para os nossos slides. Continuando aqui. Nós fizemos muito nas nossas aulas, lá no Notepad++, quando a gente ia ligar uma folha de estilo para o HTML. E eu quis colocar isso agora nessa aula para que vocês não esqueçam de fazer isso, porque muita gente estava reclamando que não está abrindo a minha imagem. Eu mexi no CSS, mas ele não está abrindo lá no HTML. Porque vocês não podem esquecer, gente, de colocar o link no HTML com o nome do arquivo lá do CSS que você mexeu. Porque nós estamos programando em camadas. Então, cada um está separado, um arquivo externo está diferente. Então, um está em outro local do outro. O arquivo CSS, ele deve estar no mesmo local do arquivo HTML. Então, se você vai fazer um projeto, cria uma pastinha com o nome do seu projeto e coloca tudo dentro dela. O seu CSS, o JavaScript, uma imagem que tiver, coloca tudo numa pasta só, tá bom? Que aí não ocorre o risco de você não aparecer a imagem ou não rodar conforme você espera. Então, para linkar a folha de estilo ao documento HTML, você vai dentro da tag head. Head é o que mesmo? Cabeçalho. Então, lá dentro você vai escrever essa linha aqui, ó. Link, rel, style sheet, que é folha de estilo. Qual é o tipo? É um texto CSS. Qual é a referência? Aí você vai colocar o nome do arquivo CSS que você programou, que você escreveu, certo? Então, não tem erro. Fez isso daqui, o seu código vai rodar bem tranquilo, bem certinho. Estilizando folhas, tabelas em CSS. Acrescentaremos uma cor de fundo à tabela e alteraremos a cor da tabela. Então, isso aqui, ó, eu posso fazer lá dentro do CSS. Eu tenho que criar um novo arquivo, cria o nome dele, .css. Aí você vai começar a estilizar. Nesse caso, o que eu estou estilizando? Ó, a tabela. Se eu quisesse estilizar o corpo, eu ia colocar o quê? Aqui no lugar da tabela. Body. Se eu quiser estilizar um título, o que eu ia colocar aqui no lugar da tabela? H1, certo? Eu quero estilizar um formulário. O que eu coloco aqui no lugar da tabela? Form. Certo? E aí abre as chaves. Dentro dessas chaves é que nós vamos colocar as propriedades e o valor dessa propriedade. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar... O que é background mesmo? É fundo. Então, color, cor de fundo. Que cor vai ser minha cor de fundo? Azul. Qual é esse color aqui? Quando não tem nada do lado, pessoal, eu
é a cor da fonte, certo? Color é a cor da fonte. Que cor vai ser minha fonte? Branca. Tudo bem? Então, se fosse um formulário, o fundo dele ia ser azul e a cor do formulário das letras ia ser branca. Se for o corpo do site, o body, eu vou mudar a cor de fundo do meu site inteiro, ele vai ficar azul e as cores das fontes que vão estar escritas lá no body, elas serão brancas. Tenho certeza que vocês sabem de tudo isso que eu falei aqui, certo? Outro exemplo aqui, ó. Em CSS, então eu quero estilizar a minha tabela, eu quero estilizar as linhas e as colunas. Professor, agora tu falou que era TR, por que agora tá TH? Né? Tá me enganando. Não, não tô não. É porque nesse caso, a nossa tabela tem cabeçalho. Lembra que nós falamos que o head é para quando tem um cabeçalho lá da página. Quando você está colocando um cabeçalho dentro da tabela, ele coloca um T na frente. A mesma coisa é a linha. A linha normal é TR. Quando ela tem um cabeçalho, ela muda para TH. Como é que é rodapé na página? Rodapé da página é footer. 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 E lá na minha tabela, ó, bota o T na frente, que ela tem um rodapé também na minha tabela, certo? Viu como é interessante? Tudo isso tem significado, tudo que a gente escreve tem um significado dentro da programação. Então aqui eu vou colocar estilo na minha tabela, na linha e na coluna. Eu vou mudar o que aqui, pessoal? Eu vou mudar a borda da minha coluna. Vou dizer que a espessura dela vai ser de 2 pixels e vai ser um verde sólido, a cor da minha borda da tabela. E o espaçamento dela, o padding, vai ser do tamanho 12. Ó, é isso aqui que eu tô falando. Quando eu coloco esse table, ele vai mudar esse verdinho aqui fora. Esse TH, ele cria essa outra linha aqui, ó. E o TD, ele cria essa outra linha aqui dentro. Tá vendo? Se fosse normal, se eu tivesse só colocado o table e tirado isso aqui, ele ia ficar só com a coisa de fora. Programação nas camadas, os padrões web de camadas para o desenvolvimento, ele é separado em 3 camadas. Então, as 3 camadas para o desenvolvimento web são estrutura dos conteúdos, apresentação e o comportamento. Isso aqui, pessoal, é a linguagem que eles são escritos, tá? As camadas são essas aqui, estruturação de conteúdo, apresentação e comportamento. Em que eu escrevo, qual é a linguagem que eu escrevo a apresentação no desenvolvimento web? CSS. Em que eu escrevo a estruturação dos conteúdos para desenvolvimento web? HTML. Tudo bem? Essas são as camadas e essas são as linguagens. Principal vantagem de se programar em camadas. Elimina a necessidade de repetição do código. Você não precisa estar escrevendo ele todas as vezes. Porque você tem, ó, um reaproveitamento de trecho de código para usar em outros projetos. Facilita a busca e a correção de eventuais bugs no código. Bugs são erros, pequenos erros. E facilita a manutenção e o entendimento dos códigos. Então, gravem pelo menos uma dessas aí, porque pode cair na prova, tá? Lembrem sempre que vantagem de camada é sempre algo bom. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês para a prova. Os comandos, agora sim, nosso JavaScript. Nós vimos que JavaScript tem função, né? Tem as funções. Vimos a função do alerta lá. O que é uma função, né? É uma maneira de encapsular as funcionalidades que você precisa usar mais de uma vez. E aí você não precisa ficar escrevendo o código toda vez. Você cria uma função e aí você só chama a função depois. Nós fizemos aqui em sala a função alerta para mostrar um pop-up na tela, lembra? Depois nós vimos também com JS a criação de eventos.
Para criar interatividade em um site, você deve usar os eventos, que são estruturas de código que percebem o que acontece no navegador e permite que se rode um código em resposta. Nós fizemos lá o evento de clique, que eu tenho que escrever lá no meu HTML, esse carinha aqui, ó. OnClick recebe, aí eu escrevo a função. Lembra do botãozinho enviar que nós criamos? Enviar. Isso aqui é o meu evento, OnClick, e isso aqui é a minha função, que eu acabei de falar ali no slide anterior. Então, eu tenho, depois que eu fiz isso no HTML, eu vou ter que abrir um documento externo e vou criar esse evento lá do OnClick em JS e depois eu vou criar a função também em JS para que o meu botão enviar funcione, certo? Para que ele mude o seu comportamento quando eu clicar nele. Lembrando que JavaScript trabalha com a interatividade e o comportamento de botões, de menus e tal, é ele que vai dar isso aí tudo para ele, certo? Vimos também o nosso formulário, que é um modelo que deve ser preenchido com dados e permite realizar algum trâmite. Tá? Tag para abrir formulário, tag para fechar formulário, que delimitam quais os campos vão fazer parte dele. Quais os campos? Olha outra coisa interessante. Isso aqui, gente, o form, ele cria o formulário em si. Tudo que tiver dentro desses dois vai estar dentro do formulário. Agora, quando eu quero criar um campo no meu formulário, eu utilizo a tag label, tá? Ela informa para que serve. Então, é o rótulo do formulário. Lembra que o nosso formulário tinha lá um primeiro campo que era nome completo? O primeiro campo do nosso formulário, nome completo. Quem que cria isso aqui? É o form ou o label? É o label, né, gente? Então, se eu estou criando um campo para o meu formulário, eu tenho que abrir com o label. Ah, vimos o campo sexo também, se era feminino ou masculino. Então, quando eu quero criar um outro campo, eu tenho que utilizar a tag label, certo? Essa aí não tem erro, hein, gente? Tenho certeza. Fizemos aqui, ó, as tags a serem inseridas no documento HTML. Então, ó, o input text, nós vimos também que ele cria ali o campinho para você responder. Outro bizu, toda vez que disser, ó, input, alguém vai escrever nesse formulário ou nesse campo, haverá um clique ou haverá uma intervenção do teclado naquele campo. Então, input text, vimos o input rádio, que ele é aquele para você marcar apenas uma das opções, somente uma. Vimos o input checkbox, que você pode escolher opções, mais de uma opção, ele te dá essa permissão. Então, olha a diferença. O rádio, somente uma. Checkbox, você pode marcar mais de uma opção. Text area é aquela área que você pode escrever mais de 40 caracteres para deixar uma mensagem, para deixar uma opinião, alguma coisa assim. Então, esse é o text area. Aí não vale o input text. O input text é para um tamanho menor. Quando quer algo maior para o cliente, o usuário escrever algo mais, você usa a tag text area. E o button, né, que é o nosso botão de enviar. Outra coisa que nós fizemos também foi estilizar essas no CSS, nós colocamos o text shadow. O que o text shadow faz mesmo? Text é texto, shadow é sombra. Então ele coloca sombra no texto. Gente, olha só outro bizu. Tudo que eu falo aqui, a maioria das coisas está em inglês. Então, se você conseguir traduzir esse texto que está para o português, você vai conseguir saber para que serve esse código. Não precisa você adivinhar ou ser um vidente para saber o que é isso. Não. Ó, text é texto em inglês e input é entrada. Então, entrada de texto, certo? Aqui, checkbox é de escolher opção. Então, entrada de opções. Text area, área de texto. Button, botão. Não tem dificuldade para isso.
desde que você consiga ter uma compreensão mínima de inglês, certo? O que faz o Text Shadow mesmo? Coloca sombra, efeitos no texto. E tem o outro, né, gente, que é o Box Shadow. O Box Shadow, ele coloca efeitos nessas caixinhas do input ou nos botões. Mas ele também faz esses efeitos de sombra e tal nas caixas. Box é caixa, então ele vai colocar aqui, ó, nessas caixinhas. E o placeholder, lembra do placeholder? Que são as dicas que ele dá pra gente quando o usuário, para incitar o usuário que ele escreva corretamente, que ele preencha corretamente aquele campo. Então, o placeholder, ele dá dicas para que o usuário preencha corretamente o campo, certo? Então, pessoal, dicas para a nossa prova. Programação é detalhe. Então, observem os detalhes na prova. Se tiver código, veja se esse código está escrito certo. Quando você for programar, observe os códigos que estão no seu arquivo. Se tem acento, se tem o ponto certo, se fechou a tag. Observem tudo isso, tá? Os nomes e as funções das tags, você precisa saber para que ela serve e qual o nome delas. Se você não entender a pergunta na prova, gente, lê novamente, chame aí o seu professor presencial para lhe ajudar. Ele não vai lhe dar a resposta, ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. E não tenha pressa e nem preguiça de ler a prova, tá? Porque às vezes você tem uma questão que é um pouco mais longa, né? Aí olha lá, vou marcar qualquer uma. Não façam isso. Façam uma coisa direitinho, certinho, devagarinho, certo? Então, vamos para o nosso desafio, pessoal. O nosso desafio, vamos lá, Anderson? Vamos lá. Nosso desafio, eu vou aqui para o meio, tá, gente? Vou aqui para o meio. Aí vocês me perguntam, professora, como é que eu vou ganhar essa caneca? Nós tivemos uma ideia na semana passada de desafiá-los com os conhecimentos de vocês e o polo que responder primeiro, o aluno que for até o professor, que vai estar no computador. O aluno vai chegar até o professor e vai dar a resposta dele. O professor é quem vai digitar no chat, tá, pessoal? A primeira resposta que chegar correta aqui no chat para o professor Anderson ganha a primeira caneca e vai para o seu polo aí. Tá Sem bom? briga, pessoal, por favor. Não pode devagar. brigar, não Até pode ficar passando por cima dos amigos. Até porque tem que responder certo. Exatamente. Então vejam aí, faz o negócio devagar, pensa direitinho para poder responder. E aí depois nós vamos fazer uma segunda pergunta. Essa segunda pergunta vai valer para o outro polo. Sim. O polo que ganhou na primeira não vai poder concorrer Exatamente. para a segunda caneca, tá bem, pessoal? Para que todos tenham chances e todos consigam concorrer igualmente. Vamos para a pergunta, senão não vai dar tempo. Professora, que a gente tem que escrever no chat aqui, tá? Tá valendo aqui no chat, tá, tem pessoal? que escrever no chat, Escreva no certo? chat aqui. Então, vou lançar aqui a primeira pergunta. Vamos lá para os slides, por favor. Vocês vão observar esse código. Ele tem 10 linhas, ó, da linha 10 até a linha 20. E eu quero que vocês me falem o que é que vai aparecer na tela quando rodar esse código. Da linha 10 até a linha 20, o que é que vai mostrar nesse código? Quantos campos ele tem? Já podem ir fazendo, tá, pessoal? O professor Anderson já está esperando aqui. Ó, na linha 10, o que ele vai fazer? Isso. Na linha 11, ele vai fazer o quê? Isso. Na linha 12, o que ele vai fazer? Isso. Na linha 13, ele vai criar o quê? Na linha 13. Na linha 14, o que vai ter? Olha, lembra disso aqui, minha gente? Lembra disso aqui, ó? Aí na linha 16, vai ter o quê? Na linha 17, ele está criando outra coisa, né? Ó a dica. Na linha 17, ele está criando outra coisa.
Na linha 18, ele está criando mais outra coisa. E na linha 19, ele está criando outra coisa. Então, é isso que eu quero. Me digam aí, na sequência, se possível, por favor, o que é que cada um vai fazer. Quem se aproximar mais, eu não vou cobrar a exatidão, tá, pessoal? Mas quem chegar mais próximo desse intervalo aqui das 10 linhas, quem chegar mais próximo vai conseguir ganhar aí a nossa primeira caneca para o polo vencedor que chegar aqui a primeira pergunta, ou a primeira resposta. E aí, Anderson, como é que tá? Eu tô pedindo porque eles mandam, gente, manda na sequência. O que faz a primeira, o que faz a segunda, até o final. Manda de uma vez. Não manda em partes, não. Manda em a sequência bem certinho, bonitinho. Não vale, hein, gente? Em partes não vai valer. Aí eu não vou entender que você falar somente a última linha não vai valer. Então, mandem na sequência. Professor, escreva o que faz cada coisa, tá? Professores aí dos polos, esperem o aluno trazer a resposta completa, aí sim vocês digitam no chat, tá bom? Espera o aluno trazer tudo, aí sim coloca lá. Não adianta escrever só um trecho, linhas. não, tem que ser na sequência, tá? Isso. De cima para baixo. Faz assim, aluno, pega lá a sua folha, olha aqui e diz, ó, forme, título, tal. Entrega para o seu professor já sabe que foi você o primeiro a entregar e ele vem aqui e coloca no chat, certo? Simples assim. Nós temos pouco tempo, pessoal. Vamos apressar aí, vamos mandar. Com certeza. Para dar tempo da gente fazer as nossas 2 questões ainda agora na nossa aula, hein? Vamos lá, nós vamos terminar isso hoje. Estamos aguardando a resposta de vocês chegarem aqui no chat. Pois é, estão pensando, professor, estão pensando aqui ainda, estão mandando em partes, mas lembrando que tem que ser tudo alinhadinho, bonitinho na sequência, tá? Tem que seguir uma ordem cronológica, não pode ser... Segue a ordem das linhas. Exatamente, tá? segue a ordem das linhas. E tá fácil, gente, tá muito fácil, tá muito simples, não tá difícil. Eu acredito que vocês já fizeram muito isso aqui nas aulas anteriores. Eu vou colocar aqui, ó, o que faz essa linha aqui mesmo? Faz isso. Isso aqui, ó. O que faz esse negócio todinho aqui? Lembra do label? Lembra do label? Lembra desse input? Lembra desse outro label aqui? O que ele faz? Lembra desse outro input aqui, ó? Muito fácil, hein, gente? Esse outro input aqui, ó, o que ele faz? Como que ele vai se chamar? Olha só. Mandem só isso daí. E tudo isso vai estar dentro de o quê? Já chegou alguma coisa aí, Anderson? Vamos, gente, eu tô aflita. Ai, chegou aqui, deixa eu ver. Chegou um aqui. Eu posso ler um? Vai. Vamos ver se vai bater? Se tá certo. Eita, caramba, pera, Pito. Chegou 2. Chegou 2 já, chegaram já 2. Calma, gente, agora pessoal. segura. Segura um pouquinho aqui, agora é nossa vez aqui, né, professora? Vamos lá. Aldair Fabiana daqui, professora? Não. SFG. São Francisco. Aluno aí, título, entre em contato, nome completo, masculino e feminino. Exatamente. É isso aí, professora? Nome Vamos lá completo. De novo lá. Título, entre em contato. Título. Né? Primeiro, forme, né? Título, Forme. entre em contato, nome completo, masculino e feminino. Faltou um campinho Faltou ali. um campo. Vou ver o próximo, vamos ver o próximo. Vamos lá. Deixa eu ver. Responde assim. Na primeira linha, nome do formulário, que aparece na segunda linha do código. Linha 3, classe do topo. Linha 4, nome do topo. Linha 5, aparece o campo para digitar o nome. Linha 6, inserir os dados do formulário. Linha 7, quebra de linha. Linha 8, é um rádio, né? Para selecionar uma única questão. Linha 10, fecha o parágrafo. É assim que eu quero, tá, gente? Pronto. Então, qual é esse Esse daqui polo? é tutor presencial, OPO, Hélio Menezes.
Hélio, de Ouro Preto do Oeste. Quem foi o aluno que respondeu isso daí? Manda o aluno, professor. Manda o aluno que Hélio, manda pra gente qual foi o aluno que respondeu e que ganhou a primeira caneca do nosso desafio de FDW. Muito bem, parabéns você aí de Ouro Preto do Oeste. Não respondeu esquece, certinho. não esquece. Certo? Hein? Gente, eu vou fazer uma coisa que não é para fazer, mas eu tenho que completar a nossa atividade. Eu preciso fazer isso daqui com vocês. Agora, Ouro Preto do Oeste não pode mais participar. Agora, os outros polos, corte para mim para o slide, por favor. Então, essa é a outra atividade. Vou aumentar aqui. Observem que nós temos um botão aqui embaixo, ó, teste CSS. Eu quero que você me diga o que foi preciso fazer para que esse botão fosse gerado, para que essa funcionalidade. Percebam que o botão é azul, que a letra dele é branca, que percebam que ele tem uma bordinha, ó, tá vendo que ele tem borda? Deixa eu tirar daqui, vou botar pra cá. Ó, ele tem uma borda, ele é azul. Outra coisa, dica que eu vou dar pra vocês, já podem ir respondendo. Ele tem largura e ele tem altura. Olha, eu já ia responder aqui. Ele tem largura e ele tem altura. A cor dele é azul, a letra é branca. Já dei bastante dica, né? Só o que a gente quer é o código. Isso, eu só quero saber o código, tá, gente? Vão com o professor de vocês, escrevam primeiro, depois vão com o professor de vocês e peçam para ele escrever aqui no chat. São poucas linhas, são 7 propriedades, né, professora? 7 propriedades, ou seja, 7 linhas. Cada linha eu quero que você coloque lá. Linha tal vai fazer isso. Lembrando, tem cor de fundo, tem cor de fonte, tem largura, tem altura, tem borda no nosso botão. Outra coisa, ele é um botão, hein, gente? Botão. Isso aqui é CSS. É botão. São 7 linhas. É como no exemplo que tá acima, né, professora? Que tá ali, ó. Eu dei um exemplozinho básico ali, vem aqui, ó. Exemplo. É dessa forma, ó. Tem que ser feito aqui o que eu quero aqui no chat, tá, pessoal? Ah, professora, eu não lembro das 7. Eu só lembro de 5, eu só lembro de 6. Não tem problema, podem mandar. O mais próximo que chegar o mais próximo que chegar desse, ó, quem chegar mais perto desses valores vai levar a nossa segunda caneca da disciplina de FDW. E, professora, é a aluna Bárbara. De Ouro Preto? Do Oeste. Parabéns, Bárbara! Você ganhou aí a nossa primeira canequinha, vai chegar aí no seu polo em Ouro Preto, tá bom? E aí, vamos lá. Bárbara, vamos lá. Vamos lá, mandem a segunda questão rápido, nós precisamos terminar a aula, gente. A gente precisa terminar essa aula, né? A gente precisa terminar a aula e você precisa fazer a prova. Vamos lá, revisão foi um pouco extensa, né, professora? Porque você deu muita dica pro pessoal, eu vou fazer essa prova. Eu acho que eu dou 5 minutos pra ele fazer a prova. Não, tem que ser com essa aula de revisão, meu Deus do céu. A prova, né? A prova. Vou fazer a prova bem rapidinho mesmo. Essa aula de revisão, gente, tem tudo, a professora deu tudo. Muito fácil, né? Muito fácil, muito fácil. O professor Anderson foi bem legalzinho com vocês na hora de elaborar as questões, confeccionar a prova de vocês. Confeccionar a prova, né, professora? Ele não foi mal, não. Ele fez pensando bem. Eu pensei bem e a aula de revisão ajudou bastante, professora. E para ninguém ficar de recuperação, ele fez isso, para que vocês consigam não só... Ah, mas está muito fácil. Se está fácil é porque você sabe do conteúdo, é porque você entendeu. Porque você estudou, porque você prestou atenção, porque você se dedicou, tá? Isso é normal. Se uma prova é fácil, é porque você sabe do conteúdo, tá bom? E depois dessa revisão aqui, ó, tem pra ninguém, tá, gente? E aí, Anderson, e voltando pro desafio, pessoal, mandem o máximo que vocês, de propriedades que vocês puderem. Vocês acham que tá incluída nesse botão aí, tá? Não tem só uma, não tem só 2. O quanto vocês foram lembrando, faz o seguinte... Lembra de tudo que a professora Nália falou nessa revisão que já estava lá, né, professora? Acho que vocês prestaram atenção um pouquinho. Tinha lá bastante coisa. E o exemplo lá em cima também ajuda bastante, tá? Então, o que vocês lembrarem, tenta colocar, não é só uma propriedade que tem aí. São várias, são 7. Então, quanto mais vocês conseguirem lembrar, o que tiver, e é o aluno que chegar mais perto de todas elas, né, é o que vai ganhar.
Esse aqui é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, tá, gente? Tá, Não é gente, tão mas fácil, eu não. preciso que vocês mandem Rápido, agora. porque senão a gente vai... Né, professora? Vão tirar a gente do ar, gente. Vamos tirar Eu a gente preciso do ar que à vocês, força aqui. preciso que vocês respondam agora isso daí, para que vocês consigam aí, ó. Ó, Ouro Preto não vale mais, hein? Ouro Preto já ganhou, não vale já mais. ganhou. Essa agora é Vamos só dar para oportunidade para os outros polo. polos. A nossa canequinha chega, ela vai embrulhadinha para presente para vocês aí tomarem um refri, um Mostrar pra chazinho, mamãe, pro papai, pra titia. um chazinho, um suco, certo? Para que vocês nunca mais esqueçam do tio Anderson e da tia Naira. Não, tio Anderson não, professora. Aí você tá passando, né? Poxa, que isso? Eu só Ué. tenho 20 anos. Ah, 19. Tá 17. bom. 20 anos, tá bom. Tudo bem. Opa, Vamos, já tem uma, professora, já tem uma. Chegou, Peraí, chegou, peraí, que vamos ver, maravilha, pelo amor de chegou. Deus. Vamos ver aqui. Ai, tô Vamos torcendo. lá. Calma aí, professora, calma aí. Vamos lá ver aqui. Eu vou fazer um suspense, pode ser um suspense? Não temos tempo Não tem tempo pra pra suspense, não tem tempo pra suspense. Vamos lá. Eu vou ler aqui o nome do polo, cerejeiras. Opa, Vamos lá. Button, background, color azul. Color azul e color branco não vai, porque tem um background. tem um background. Não vale duas colors, né? A É, letra é mas azul. vai, né? continua. Vamos lá. E Test e Sheldon. Foi quase. Foi quase. Quase. Foi Foi quase. quase. Foi Aí os quase. outros vão se inspirar na resposta Isso. desse. Foi quase. É Então desse tem- jeito que eu quero, é desse jeito que eu quero, tá, gente? É dessa forma que a gente quer aqui. Foi quase, tá? Foi mas- quase. mas Tá indo se- no caminho certo. Se daqui 30 segundos não aparecer nenhuma outra resposta, pessoal, nós vamos aceitar a resposta de cerejeiras, certo? Porque nós realmente Chegou não mais, temos... a gente não tem tempo, não chegou temos mais mais próximo, tempo. né, gente? E ela chegou mais próximo. Então vamos Exatamente. aguardar aí. Arrisquem, pessoal, arrisquem. Manda Manda, alguma manda. coisa. Mandem alguma coisa, escrevam alguma coisa Quanto pra tempo, gente professora, a ver. gente dá? 30 segundos. Quem é a aluna? Ou aluno ou aluna, quem é? A gente manda pra mim aqui que o nome, pra que a gente possa já Cerejeiras, anotar aqui. mandem o nome, Cerejeiras, por tá? favor, aqui no chat. Por favor, senão Nada vamos ainda. tirar a gente do ar. Nem com a pressão de 30 segundos, gente. Vai, professor! Ajude seu aluno aí, gente. É pra ajudar, não é pra colocar resposta, hein, Eu fico pensando professores? que eles estão numa zorra total. Tomara. Eu fico pensando que eles estão numa zorra total lá, professor. Imagina. Naquela muvuca, assim, meu Deus do céu, e agora? O que a gente faz? Ou não. Ou então estão concentradíssimos e agora? Pronto. E agora? Nada ainda? Nada. Tá acabando o tempo. 10 Tá acabando, segundos, hein? 10 segundos. Manda Eita, alguma cara. coisa, senão Cerejeiras vai ganhar, vai levar a nossa caneca aqui, a segunda caneca. Eita! Chegou. Zona Norte. Opa! Eita, Zona Norte mandou, meu pai Chegou. do céu. Vai. Background, color blue, color white, read, rate, great border, border Sheldon. Perfeito! Poxa Perfeito! vida, Parabéns! Gente, eu não acredito! Quem, vai pegar quem, aqui, quem Zona ganhou? Norte, professor! Quem é o Zona aluno? Norte. Quem é o aluno do Zona Norte, Mandem o gente? nome Manda do o nome do aluno, aluno do Zona gente. Norte. Então, Então- do grupo que fez, né? Essa caneca já não vai rodar muito, porque ela já tá aqui no Polo Zona Norte. Parabéns! Vem pra cá, Anderson, vamos terminar. Ai, só confirma o nome do aluno, gente. Tô esperando. Gente, Manda, manda o nome manda, do aluno, manda, por manda o favor. nome do Manda o nome aluno. do aluno aqui. Por favor, professor mediador, aqui no nosso Presencial. presencial. Manda o nome do aluno. Parabéns a... Quem que ganhou? De Buritis? Buritis Não, Ouro Preto. Ouro Preto foi a Bárbara. Bárbara. Parabéns, Bárbara. Você ganhou aí de Ouro Preto a nossa primeira caneca. E o Polo Zona Norte. Zona Norte, né, professora? O aluno a gente ainda não sabe. Ainda não sabe anônimo. Ainda não sabe, a gente não sabe ainda, Manda mas... aí, manda aí. Vê se dá tempo de olhar. Gente, vamos ver se dá tempo. Carolina. Carolina, outra menina. Amei, amei. Duas meninas foram as mais rápidas e ganharam aí o nosso desafio Só de é FTW. feminista? Feminista? Sabe que as Não, meninas ganharam? Que não. é isso? Cadê os meninos, gente? Que, olha, tu me fiquei animado. É Gostei também, verdade. eu Por gostei que os também. meninos não Gostei muito. falaram? É que a mulher é mais ágil, entendeu? Ah, tá. Tudo bem, então. Gente, tchau. Gente, Boa um prova abraço. pra vocês. Parabéns, Bárbara. Parabéns, Carolina. Carolina. Tchau, boa prova. Tchau, tchau.